A paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, os nossos amigos, sempre nos acompanha aqui no nosso canal, os vídeos que são postados. Eu quero agradecer a Jesus por essa grande oportunidade e convidar os irmãos para falar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Falar sobre rejeição. Irmãos, rejeição. Será que existe algo mais pior do que ser rejeitado? Ser rejeitado por alguém que você ama, por alguém que deu a vida por você, rejeitado por a pessoa que você fez tudo por ele. Assim aconteceu com Jesus. Rejeitaram Jesus. Muitos serão rejeitados, porque muitos ainda rejeitam Jesus. Não são poucos os convites que são feitos nas evangelizações diárias, em ruas, vilas, bairros, praças, mercados públicos, povoados. Sempre existem pessoas com a missão de evangelizar, levar a palavra de Jesus a vários corações, a todos os corações abatidos. Mas, às vezes, eles rejeitam não somente a palavra de Deus, mas rejeita você também, porque você é um porta-voz de Deus. É você que tem a missão, é nós que temos a missão de levar a palavra de Deus às pessoas que são carentes, que estão carentes, que precisam ouvir este evangelho. O inimigo irá fazer de tudo para que a humanidade não chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque se isto acontecer, ele vai perder espaço, porque quando nós conhecemos a verdade e permitimos que a verdade nos liberta, a tendência é o inimigo perder o terreno. Por isso é que ele trabalha dia e noite para que isso não venha acontecer. Mas eu quero convidar você nesta noite a fazer uma decisão importantíssima para você. Decisão essa de não rejeitar Jesus, de aceitá-lo Jesus como Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, rejeição, irmãos, significa o quê? Desaprovação, negação e solidão. Tá, irmãos? Quando uma pessoa ele é rejeitado, é porque ele não teve a aprovação, então ele foi desaprovado. E as pessoas não aceitaram, deram-lhe uma resposta negativa. E uma pessoa, quando ela está realmente rejeitada, ela se sente sozinha, numa solidão tremenda, sem saber o que fazer. Existe a rejeição, que é ser rejeitado, e existe a rejeição a Deus. Rejeição e ser rejeitado significa as pessoas rejeitar Jesus. Certo? Então veja bem um dos versículos que nós vamos ler. Talvez surja aqui uma questão. Como devemos reagir quando nos sentimos rejeitados? Qual é a sua reação quando você se sente rejeitado por alguém, por uma pessoa, digamos pelo seu esposo,
pela sua esposa, que já estão aí a pé de se separarem, né? Quantas notícias que nós já vimos por aí, de maridos mataram a esposa porque rejeitou ele, e ele pôs no seu coração de tirar a vida dela, dizendo: já que tu não fica comigo, não ficará com ninguém. Isso significa rejeição. Entendemos? Aí nós temos um versículo bíblico que se encontra em Jó capítulo 13, versículo 20 e 21, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: ó Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença. Medo de ser rejeitado. Você não tem medo de ser rejeitado por Deus? Será se você nunca pensou, de uma hora para outra, Deus te rejeitar? Ou você pensa que Deus não rejeita? Rejeita, sim. Então, duas coisas eu te peço, Senhor. Só duas coisas, para poder chegar na sua presença sem medo. Vamos ver qual foi as duas coisas que Jó pediu, para poder chegar na presença do Senhor Jesus sem medo. Certo? Sem medo. Para poder chegar sem medo à sua presença. E não me esconderei. Primeiro, não me castigue mais. Jó estava aqui já pedindo ao Senhor que não o castigasse mais. Entendemos? E a outra coisa é isso aqui: e não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Ele disse: ó Senhor, não me castigue mais, e não me assuste mais com a força do seu poder. Duas coisas que ele pediu para poder chegar à presença de Deus sem medo. Medo de ser rejeitado. Entendeu, irmãos? Só isso que ele pediu. Aí nós vamos ver aqui por que ele fez isso, irmãos. Lembre-se de que o silêncio de Deus, irmãos, não significa rejeição. Às vezes você clama a Deus, busca a Deus, e Deus continua em silêncio. Aí você fica pensando: Deus me rejeitou, eu estou sendo rejeitado por Deus. Não. Jó estava particularmente preocupado, irmãos, porque Deus estava em silêncio. Todo aquele sofrimento de Jó, e Deus em silêncio. Jó clamava, Jó buscava, Jó falava com Deus, e Deus em silêncio. Deus só foi falar do capítulo 42 para frente. Já no finalzinho do livro de Jó foi que Deus foi falar. Ele falou no começo do livro, e depois falou nos últimos capítulos do livro de Jó. Foi aí onde Deus falou. Duas ocasiões que Deus falou. Nesse interim, era simplesmente Jó, que falava com Deus, orava a Deus, e Deus não respondia. Deus estava em silêncio. Me diz, dava ou não dava para Jó pensar que estava sendo rejeitado por Deus? Dava sim. Certo? E não apresentava razão para o seu sofrimento. Além de ele pensar que estava sendo rejeitado, Deus também não lhe apresentava razões para o seu sofrimento. Tá? Deus não chegava para Jó e dizia: olha, tu está sofrendo por causa disso, e dizia o motivo. Certo? Mas Jó, irmãos, interpretou equivocadamente o silêncio de Deus como rejeição, ou a interpretação de Jó. Jó interpretou, porque Deus ficou um período em silêncio, Jó começou logo a interpretar que Deus tinha rejeitado ele, quando na verdade
Deus estava moldando Jó. Deus não estava de maneira nenhuma rejeitando Jó. Certo, irmãos? E uma vez mais disse que não era o seu sofrimento que incomodava. Ele disse, olha, não é o sofrimento que está me incomodando. O que está me incomodando aqui, na verdade, é o silêncio de Deus. É este silêncio que eu não entendo. E sim, a aparente rejeição. Se Deus lhe tivesse apresentado razões, irmãos, no entanto, a fé de Jó provavelmente não teria sido ampliada e fortalecida. Se Deus chegasse para Jó e dizia, olha, os motivos e as razões pelo teu sofrimento é este, aquilo e aquilo outro. São esses os motivos. Jó, com certeza, não teria sua fé ampliada e fortalecida. Por isso que tem vezes que Deus não diz para você a razão, o porquê do seu sofrimento. Exatamente porque Deus está provando a sua fé. Saber até onde vai a sua fidelidade com Deus sem murmurar, sem reclamar. Agora nós vamos ler mais um versículo que se encontra em Marcos, capítulo de número 6:4. Diz assim, olha o Senhor aqui sendo rejeitado. Lá era Jó que estava sendo rejeitado, que ele interpretou mal, que era Jó, que Deus estava rejeitando Jó. Certo? E aqui é diferente, observe. Então Jesus lhe disse, um profeta é respeitado em qualquer lugar. Ele é aceito em qualquer lugar. Certo? Em qualquer lugar, menos na sua terra. Na sua terra, o povo rejeitaram Jesus. Já em outras terras, em outras cidades, Jesus foi aceito. O seu povo rejeitaram Jesus, porque ele veio para os judeus, e os judeus rejeitaram Jesus. Certo, irmãos? Aí diz assim, como ele é sua própria terra, entre os seus parentes e pela sua própria família, irmãos. Observe, irmão, agora, Jesus sendo rejeitado na terra onde ele nasceu, aonde ele se criou, rejeitado até mesmo pelos seus próprios irmãos. Ele foi rejeitado. Logo quem? Logo Jesus. Jesus que não mediu esforços para te salvar, para te libertar. Jesus que nunca recusou, nunca disse assim, não me faça sofrer. Não. Entendeu, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe você, tá? Aí diz aqui a palavra do Senhor Jesus, continuando. Daqui a pouco nós vamos encerrar. Diz assim, olha, lembre-se de que os servos de Deus frequentemente sofrem rejeição. Pode observar, irmão, que frequentemente nós estamos sendo rejeitados. Ser rejeitado, irmãos, é sofrer uma decepção. Diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Jesus disse que um profeta, ou em outras palavras, alguém que trabalha para Deus, no caso, você, que é pastor de uma igreja e que há muito tempo está lá na igreja, com o passar do tempo, o povo vai começar a lhe rejeitar, não querer mais ouvir você. Foi o que aconteceu com Jesus. Rejeitaram Jesus.
Entendemos? Nunca é honrado em sua cidade. Mas isso, irmãos, não torna o seu trabalho menos importante. O importante, irmãos, não é ser aceito. O importante é que o seu trabalho tem um excelente desempenho. Você tem desempenhado o seu papel de um grande pastor, de um grande dirigente de congregação. Diz ainda a palavra do Senhor Jesus. Certo, irmãos? Uma pessoa não precisa ser respeitada nem honrada para ser útil para Deus. Eu não preciso ser respeitado, tá, irmãos? E nem ser honrado. Não, eu não preciso disso, irmãos. O que eu preciso é ser útil para Deus. É trabalhar para Deus. É ser aceito por Deus. Se os amigos, os vizinhos ou suas famílias não respeitam o seu trabalho cristão, não permita que essa rejeição impeça de você servir a Deus. Não permita, irmãos. Só porque os seus amigos, a sua família não respeitam o teu trabalho de diácono, de dirigente, de professor da escola bíblica dominical, de missionário, de pastor, irmãos, só porque eles não respeitam o seu trabalho cristão, você não deve permitir que essa rejeição da parte da família impeça de você servir a Deus. Lembre-se de que é importante encorajar uns aos outros em momento de rejeição. É muito importante, irmãos, quando nós sentimos e vemos na pele que alguém está sendo rejeitado. É de nossa alçada, não é isso? É de nossa responsabilidade ajudar, irmãos, e encorajar essa pessoa. Os discípulos foram enviados em pares, individualmente. Poderia ter alcançado mais áreas de nação, mas esse não era o plano de Cristo. Certo, irmãos? Uma vantagem de trabalho, irmãos, em pares era o fato de que podia fortalecer e encorajar uns aos outros. Especialmente quando enfrentasse rejeição. A nossa força, ela vem de Deus. A nossa força, ela vem de Deus. Graças a Deus por isso. Dê um glória, irmãos. Dê um glória, porque a nossa força, ela vem do Senhor Jesus. Vê, irmãos? Graças a Deus. Individualmente, irmãos. A nossa força vem de Deus, mas Ele satisfaz muitas de nossas necessidades por meio do nosso trabalho. É por isso que Deus não está satisfazendo as tuas necessidades, exatamente porque você não está se sacrificando para fazer a obra do Senhor Jesus. Certo, irmãos? Ele satisfaz muitas de nossas necessidades por meio do nosso trabalho em equipe com outros irmãos. Quando você servir a Cristo, não tente fazer isso sozinho. Esteja sempre com alguém do seu lado para te encorajar no momento em que você acha que não vai dar certo, que se deve parar, que esse plano não vai se concretizar. Aí você tem alguém para ajudar você, para encorajar você, para dizer para você que essas coisas são passageiras e que Deus, na verdade, é a nossa força. Jesus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Jesus é a nossa âncora, é a rocha,
Jesus é o nosso conselheiro, príncipe da paz, e Rei dos reis e Senhor do Senhor. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. Jesus sempre está de braços abertos para nos atender, para nos socorrer. E nós devemos, irmãos, ter a certeza que não seremos rejeitados por Deus se andarmos segundo a sua vontade. Que Deus em Cristo abençoe toda a nação brasileira. Eu fico por aqui pedindo para você se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação. Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa nação. Amém, Jesus, e amém.